tema hoje da minha pregação é se dê bem com o seu cônjuge. Talvez você já pergunte, pastor, mas agora não é sobre filho. Minha esposa fez a mesma pergunta para mim. Ainda disse, olha, mas o que tem a ver? Simplesmente tudo. Se você não se dá bem com o cônjuge, se a família não é estruturada, o que a criança vai ter de exemplo? Então é importantíssimo essa questão de se dar bem com o cônjuge. Efésios capítulo 5, verso 22. Vamos ler o 22 e o 25, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Até aí tá bom. Como eu falei, hoje é a segunda pregação que nós estamos fazendo sobre criação de filhos. E esse tema, se dê bem com o seu cônjuge, é algo fundamental para um crescimento psicológico saudável de uma criança. Não adianta lares onde há briga, onde há contendas, por mais que sejam cristãos. Dificilmente uma criança vai conseguir ser saudável. Tem tudo a ver, então, a questão dos cônjuges se darem bem. Quer ser um bom pai para o seu filho? Em primeiro lugar, você deve aprender a ser um bom marido para sua esposa. Você, esposa, quer ser uma boa mãe? Quer ser um exemplo para os seus filhos? Primeiramente, você deve ser um exemplo de submissão ao seu marido e de amor ao seu marido. Seja uma boa esposa, daí então é mais fácil de você ser uma boa mãe. A melhor coisa que um pai pode fazer para o seu filho é amar a mãe dele até o último dia da sua vida. E, consequentemente, também a mãe. O melhor ensinamento que uma mãe deve dar para o seu filho é de amar o seu marido até o fim da sua vida. Eu sei que hoje em dia vivemos em lares onde pessoas ofendem um ao outro o tempo todo. E às vezes pensam, mas por que meu filho dá errado? Eu levo ele à igreja todas as vezes. Não falta um culto. E às vezes vai em 2 na semana, às vezes 3. Mas mesmo assim parece que as coisas não funcionam. Por que será? É porque muito do seu filho tem a ver com a sua casa. Tem a ver com o ambiente familiar que você proporciona para ele. Portanto, essa historinha de amo meu filho, mas não me dou bem com a mãe dele, é heresia, é engano. Eu vi uma pesquisa uma vez dizendo que 90% das crianças que dão problema nas escolas são filhas de pais divorciados. Eu sei que é um número grande e eu também não duvido muito dessa fonte, porque você pode ver lares desestruturados igual a crianças desestruturadas. Pastora, mas tem exceção? Sim, é óbvio que tem. Tem a graça, é óbvio que tem. Mas, via de regra, lares desestruturados, crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres, também desestruturados. Lar feliz, criança feliz. Portanto, o bom relacionamento dos pais é fundamental para a boa saúde espiritual dos nossos filhos. Eu quero passar alguns princípios a respeito. Ser pai não é deixar de ser marido, e ser mãe não é deixar de ser esposa. Você pode repetir isso comigo? Ser pai não é deixar de ser marido, e ser mãe não é deixar de ser esposa. A Bíblia é bem enfática. Por isso o homem se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Detalhe, o homem se une à mulher. Não diz que se une ao filho, não diz que se une à filha, tornando-se uma só carne com ele. Mas uma só carne, segundo a palavra, somos com o nosso cônjuge. E esse princípio é importantíssimo para o crescimento saudável das nossas crianças. E nós devemos jamais esquecer. Crianças são bênção. São dádivas de Deus, presentes de Deus. Todavia, não devemos jamais deixar que elas tomem o lugar do cônjuge. Que a menininha belezinha que nasceu tome o lugar da mãe. E que o menininho bochechudinho tenha mais atenção do que o pai. Porque o centro do casamento é o cônjuge, é o marido e a esposa. Há crianças que vêm, na verdade, não para unir a família, mas infelizmente parece que algumas vêm para se separar. A mãe até então amava o marido. Daí tem o filho, ela fraciona o amor dela. Agora metade para o marido, metade para o filho. E se você fosse minha avó, que teve 17? O que faz?
Então não existe essa história. São amores diferentes. Mas deixando bem claro, somos uma só carne com o nosso cônjuge. Daí a mãe dá tempo só para a criança, depois que o menininho nasce. Depois que a menina nasce, esquece do marido. Esquece de se arrumar. Esquece de ser esposa. Porque agora é mãe. E a Bíblia diz que a missão de mãe é óbvio. É uma missão fundamental, só que você ser mãe não precisa deixar de ser esposa. Perfume, daí esquece de passar perfume. O único perfume que ela usa é do leite coalhado da criança que sobe no ombro dela. O marido chega em casa do serviço, está lá com o camisetão dele. Ou de vereador, Deus o livre. Esquece de ser esposa. É importantíssimo não deixarmos essas coisas para trás. Seja mãe, sim. Mas não se esqueça que antes de ser mãe, você é esposa. E a mesma coisa em relação ao marido. Seja pai. Ame o seu filho de todo o seu coração, mas não deixe de ser marido. Daí lembra de comprar presente para o filho quase toda semana. Para a esposa não traz um sonho de valsa. Porque se preocupa tanto com a criança e acaba esquecendo da esposa. É importantíssimo não esquecermos essa questão. Compra a fralda a semana inteira, mas não lembra de trazer um agrado. Passar a pegar uma rosa que estava lá no vizinho lá. Porque agora eu sou pai, tenho que me preocupar apenas com a criança. Marido, você sim deve amar o seu filho, sua filha de todo o seu coração. Mas lembrando que o filho e a filha só existem porque primeiro você amou sua esposa. Então não devemos deixar de esquecer, não devemos esquecer jamais. Não deixe que a criança se torne o centro da sua vida, o centro do seu casamento. O centro do casamento é a esposa e para a esposa o marido. Eu sei que alguns, nesse afã de querer tanto tratar bem a criança, começa até a trocar os nomes dentro de casa. Daí o marido chama a mulher de mãe e a mulher chama o marido de pai. Eu fico imaginando, na hora de namorar, quando faz um negócio desse, hein? Vem aqui com o pai. Deus o livre. Imagina. Não, isso é um absurdo. Pastor, mas é apenas para ensinar. Mas ensina do jeito certo. Ó. Ele é pai, ela é mãe, você é filho. Não tem que ficar chamando de pai e de mãe. E aprendeu também para que vai continuar falando o tempo todo. Não deixe a criança ser o centro, porque isso pode muito destruir o seu casamento e principalmente destruir seu filho, destruir sua filha, prejudicar a criança. Devemos sempre separar um tempo para o casal. Agora tem pessoas que têm filho, esquece do marido, esquece da mulher, esquece de tempo de qualidade. E aí, além de prejudicar o casamento, acaba também prejudicando a criança, porque acaba criando um bobalhão dentro de casa. Não deixe, irmão, o seu filho dormir no meio da sua cama, dormir junto com você, no mesmo quarto, principalmente se tem um quarto sobrando. Para que o menino vai dormir junto? Estraga, em primeiro lugar, o casamento e também estraga a criança. Uma vez perguntaram para o especialista, dizendo, olha, a partir de quanto tempo uma criança deve dormir sozinha no seu quarto? E a resposta dele foi fantástica, desde quando nasce. Simples. Porque senão você vai ter dois trabalhos. Não deixe seu filho entrar no meio. Ele precisa entender. Quarto do papai e da mamãe é do papai e da mamãe. Cama do papai e da mamãe é cama do papai e da mamãe. Pastor, mas e no caso onde há casas que só tem um quarto? Como faz? Eu, particularmente, durante muito tempo, só tinha um quarto na minha casa. Vou dar uma dica para você. Coloque uma cortina no meio. Coloque um varal no meio. Coloque algo que faça uma separação, mesmo que seja de forma simbólica, mas para que aquela criança entenda. Papai e mamãe é daquele lado, eu sou desse lado. Porque convenhamos, acaba com o seu espaço e acaba com o espaço da criança. E além do mais, como fica a vida íntima do casal? E o dia em que vocês quiserem ficar sós? E o dia que vocês quiserem namorar? Que é óbvio, a frequência vai diminuir e drasticamente. E além do mais, quando vocês quiserem namorar, ainda pode causar um trauma na criança. Certa vez conversava com uma moça, já mulher, e ela dizendo que ela dormia com os pais dela, mesmo depois de uma certa idade. E um dia ela acordou no meio do namoro do papai e da mamãe. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou traumatizada, coitadinha. E com razão. Uma vez, eu li uma frase da Super Nani, ela diz assim, caso seu filho durma com você, faça o certo. Leve-o para a cama dele quantas vezes forem necessárias. O relacionamento do casal e a saúde psicológica do seu filho agradecerão. E é interessante que ela diz essa frase, leve o seu filho quantas vezes forem necessárias
para a cama dele. E logo após, ela dá um exemplo de uma criança onde os pais tiveram que levar a criança para sua cama 57 vezes seguidas em uma mesma noite. Convenhamos, na 11ª, a gente já desiste. Deixa essa criança dormir aqui, vai, cansei. Não, ela disse quantas vezes forem necessárias. E só depois de 57 vezes, essa criança entendeu que ela devia dormir na cama dela. Mas esse deve ser o correto. Não devemos desanimar, não devemos esmorecer, não devemos deixar o cansaço nos vencer, mas fazer aquilo que é correto diante da palavra do Senhor. Uma vez eu vi uma foto de uma irmã, não é da nossa igreja. Ela colocou uma fotinha lá no Facebook, talvez alguns já devem ter visto também, que aparece lá, nasce a criancinha no meio da cama, a mãe virada para um lado e o pai virado para o outro, e a criança esparramada no meio. Daí tá lá, ela comentando embaixo, vivendo na prática isso daqui. Vai estar repreendido em nome de Jesus esse negócio. Que história é essa? Mas agora, daí, como que faz, meu Deus? Você quer ficar junto com a esposa? E uma que você pensa que passa segurança, na verdade passa insegurança para a criança. Que ela vai pensar que você vai estar sempre ali. Daí quando ela for para a escola, quando ela for lá para a Babilônia, da escola, do estado, lá não tem santinho. As pessoas vão mexer com ela. O que ela vai fazer? Vai correr para o pai? Correr para a mãe? Chamaram de orelhudo, papai. Mexeram comigo. Porque a vida inteira você sufocou a criança ali, achando que o tempo todo ela ia ter você por perto. Daí quando precisa, ela vai ver que o mundo é difícil. Meu filho só fica comigo. Já viu aquelas pessoas que dizem assim? Meu filho só fica, não vai com ninguém. Mas não vai com ninguém porque você não deixa. Experimenta deixar. É que algumas mães confundem proteção com superproteção. Uma coisa é proteger, devemos sempre proteger os nossos filhos, cuidar. Outra coisa é super proteger, criar dentro de uma bolha. Ninguém toca, não vai com ninguém, só comigo, só com amor meu. Eu sou o suficiente para ele. Eu sou o porto seguro do meu filho. Nem na salinha das crianças pode ir. Pastor, mas chora. Deixa orando lá, irmão. Não tem problema não, as irmãs aqui têm treinamento com a Super Nani. Elas sabem cuidar do seu filho bem. Pastor, mas vai atrapalhar o culto. Que atrapalhe, mas seu filho precisa aprender a ficar sozinho. Precisa aprender a ficar com outras pessoas. Que história que é essa? Só fica com você. E o dia que você precisar, o que faz? Não, só fica comigo. Devemos ensinar as nossas crianças a serem homens e mulheres desde criança. Não crie uma mãe dependência ou um pai dependência. Proteja seu filho, mas não superproteja. Ensine ele que a vida é dura, que vai ter dias difíceis. E diz que você não vai poder interferir. Uma vez eu fui levar o meu filho num campeonato de futebol, lá no Cine de Pinda. E foi pior que Brasil e Alemanha. Deus me livre. 1-0 para o time adversário. E 2, e 3, e 5, e 6. E 8-0. Passou o Brasil e Alemanha. E os menininhos do time dele tudo chorando. E ele querendo sair. Pai, eu não vou mais. Você vai ficar até o final lá, moleque. Volta para lá. Depois que acabar, você vem para cá. A vida é dura. Daí tá lá o tempo todo, você sufoca a criança ali. E você acaba criando um bobalhão dentro de casa. Não deixe, meu irmão, de ser marido. Não deixe de ser esposa. Segundo princípio. Tenha os papéis de cada um em mente. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Tenha os papéis de cada um em mente. Olha o que diz Colossenses 2,19. E não retenda a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui o contexto, Paulo está falando a respeito da igreja, que a igreja precisa ter cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, para que então possa crescer saudável. Mas é óbvio que esse princípio funciona para tudo, também dentro do lar. A criança precisa entender quem manda mais, quem manda menos, quem tem mais autoridade que o outro. A criança precisa entender a função do pai e a função da mãe. Não que um seja mais que o outro, mas que tem posições diferentes. Isso precisa ficar claro para as nossas crianças. O lar também precisa ter esse discernimento. E os pais precisam passar para a criança. A criança precisa olhar para o pai e saber: rapaz, meu pai é o cacique desse lugar aqui, hein? Eu vejo, minha mãe fala, mas quando meu pai fala, é o que ele fala. Para a criança possa crescer saudável. Agora, se tem uma casa onde há 2 comandantes, ou uma cozinha onde há 2 cozinheiros, ou se afunda o navio, você estraga a sopa. A criança precisa ter esse referencial de quem é quem, dos papéis bem definidos. É óbvio, respeitar os 2 sempre, mas a criança precisa olhar no pai e ver: olha, o meu pai dita as coisas aqui em casa.
A minha mãe sempre auxilia ele. A minha mãe é uma ajudadora e está sempre junto com ele. E na sequência vem os filhos, do mais velho para o mais novo. Precisa ter essa diferença dentro da casa. Respeitar os dois, mas ele precisa saber quem é quem. Agora, se tem um pai que não se impõe e a mãe parece que domina tudo, que imagem que você acha que você vai estar passando para o seu filho? Uma vez um menininho chegou para a mãe dele e disse o seguinte: mãe, chegou para o pai dele e perguntou: pai, o que é ser homem? Então o pai começou a dizer o que era ser homem para aquele menino. Olha, ser homem é tomar as decisões. Ser homem é ser cabeça. Ser homem é trabalhar duro. É trazer o sustento para dentro de casa. Isso é ser homem, meu filho. E o menininho olhou para ele e disse: ah, pai, então quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. Porque para ele era a mãe que fazia tudo. Pastor, mas isso aí é arcaico. E além do mais, é autoritário. Estamos na modernidade. As coisas mudaram. As coisas mudaram. As famílias mudaram. E olha como os nossos adolescentes estão ficando por causa dessa mudança. Extremamente rebeldes, dodóis, que não conseguem fazer nada sozinho. É só você fazer uma comparação. Olha para os lares cristãos. Olha para os lares antigos, onde existia, sim, não autoritarismo, mas autoridade. Onde o pai era pai, onde a mãe era mãe. Olha para esses lares e olha para os lares de hoje, onde o feminismo dominou, onde a autoridade veste saia. Eu falei, nada contra as irmãs, Deus me livre, as mulheres, eu tenho plena convicção que são muito mais capazes que os homens, mas Deus instituiu o homem para ser cabeça e pronto. Você quer ficar bravo com Deus. Pedro diz, primeiro criou Adão e depois Eva. Não vou chegar no céu, você resolve lá com eles. E foi Eva também que foi iludida pela serpente. Mas Deus, na verdade, quando Ele coloca o homem como cabeça e a mulher como sua auxiliadora, Ele quer preservar a mulher. Que você imagina, já é mãe, já é criança, chorando, cachorro latindo, cuida da casa e um monte de coisa, e ainda tem que dominar. É função demais para uma mulher. Então Deus pede para o homem governar e liderar a sua casa. Daí olha para esses lares, onde o padrão bíblico continua, onde o referencial bíblico continua, e olha para os lares que hoje em dia são firmados na psicologia, onde todo mundo é igual. É óbvio, perante Deus todo mundo é igual, mas cada um com funções diferentes. Uma vez eu ouvi um psicólogo dizendo o seguinte: olha, não diga não para o seu filho, pode traumatizar ele. É mesmo. Você já leu os 10 mandamentos, tem 8 nãos. Não, 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 não e não. E esses nãos são para o meu e para o seu bem. Então não existe. Então você vê onde você quer espelhar a sua família. Na Bíblia, por mais que seja dita que por muitos é arcaica, ultrapassada, medieval, na verdade bem antes da Idade Média. Ou você coloca como padrão esses psicólogos doidos da vida. Lei da palmada, hoje a gente não pode encostar a mão no filho, senão o filho vai ligar para a polícia e você vai preso. Daí nós vemos os adolescentes que têm chegado à nossa sociedade. Não respeitam ninguém, não querem saber de trabalhar, é só zap, Facebook o dia inteiro. E você vai fazer alguma coisa, ainda briga. Não onde você quer espelhar a sua família. Terceiro princípio. Não pode haver 2 legisladores dentro de casa. Põe Mateus 12, 25. Olha que interessante o texto de Mateus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui o contexto é onde aqueles fariseus, aqueles hipócritas estavam falando que Jesus expulsava demônios por um demônio maior, Beelzebu. Aí Jesus vem e diz: olha, todo reino, ele começa no reino, né? Começa em algo grande. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Dele diminui. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A ilustração é básica. Nem a casa do capeta, se não tiver ordem, não avança. E se o nosso lar não tiver regras? Como que você quer que a criança cresça saudável? Como que você quer que o seu filho seja um homem e não um moleque a vida toda? Como eu disse, 2 comandantes afundam um navio e 2 cozinheiros estragam a sopa. Infelizmente, nós vemos muitas crianças, chegam no pai, pai, pode comprar doce? O pai diz não. O que a criança faz? Vai na mãe. Mãe, pode? Você precisa ensinar o seu filho e a sua filha, meu irmão, que quando você fala,
não precisa perguntar para a mãe dele. Ou quando a mãe fala, não precisa perguntar para o pai. Os dois têm que falar a mesma coisa. Os dois têm que ser unidos. Os dois têm que ter o mesmo pensamento. Como eu falei, pode ter opiniões diferentes, é óbvio. Mas apenas uma voz. Para quando o pai falar o que o pai falou e pronto. Não tem que questionar a mãe. Ou quando a mãe falar o que a mãe falou e pronto. Essa historinha pede para um e pede para outro. Não deve acontecer dentro da minha e da sua casa. Meus filhos, eu sempre mostro para eles. Olha, o dia que sua mãe falar alguma coisa e você vir perguntar para mim se pode, já pode ter certeza que o chinelo vai se falar para o seu lado. Que o que sua mãe falou e o que eu falei. Eu lembro que uma vez meu filho era menor, olha o argumento que ele me deu. Pai, mas não é o Senhor que manda mais aqui? Espertinho, hein? Eu mando tanto que eu mandei sua mãe mandar também. O que ela falou está falado. As crianças precisam entender que os pais são um só. Discordem, não tem problema discordar um do outro, mas não na frente da criança. Daí está lá um menino, pai, pode, a mãe não pode, não pode, o menino fica doido no meio. E aí, pode, não pode, vai, não vai. Açúcar ou sal, o que faz esse lugar? Fica perdido. Não tem problema não, opiniões diferentes. Dentro do quarto, senta, conversa. Olha, aquilo que você fez eu acho que é errado, preciso melhorar. Mas não na frente da criança, para que a criança não cresça bipolar. Não fique doido da cabeça. Antes de falar, eu estou certo ou você está certo com a sua esposa, meu irmão. Antes de você falar, eu estou certo ou você está certo, meu marido. Procure ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é o que é certo. A Escritura é o que é certo. E eu e você devemos seguir a Escritura. Hoje em dia, nós vemos uma gama de adolescentes rebeldes ao extremo. Mesmo com bons pais. Pais que às vezes ensinam o que é correto. Fazem o seu melhor. Mas chega uma certa idade, parece que fica mais difícil a idade da aborrecência, alguns dizem, não é? Eu li um artigo hoje a respeito de uma psicóloga. E uma moça mandou uma pergunta para ela. Meu filho está naquela idade lá que discorda de tudo, o que faz? Olha a resposta da psicóloga. Não tem jeito, desiste, é assim mesmo. E quem disse? Na Bíblia tinha jeito. Tá rebelde o menino? Olha o jeito que a Bíblia dava. Põe lá, por favor, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz, que é teimoso e rebelde, e que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido. Olha que interessante, eu grifei aquele de propósito, ainda castigado. Eu vou chegar daqui, acho que umas 2 ou 3 quintas, falar só sobre disciplina, literalmente vara. Que a Bíblia tem essa questão e diz que, é óbvio, não é sempre, mas devemos sim seguir a Bíblia. A Bíblia diz que tem coisa que só sai na vara. Olha o que a Bíblia diz, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai tirar dela. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto é depravado, devasso, libertino, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Oi, que duro, hein? A menina é rebelde demais, não obedece os pais mesmo depois de castigo? Pedrada nele. É óbvio, hoje não vivemos nesse contexto. Vai trazer seu filho para a gente pedrejar, não, por favor. É óbvio, hoje não vivemos nesse contexto. Mas uma coisa é fato. Alguma atitude deve ser tomada. Amor, sempre. Ama, e ama, e ama, e ajuda, e ensina. Mas se mesmo assim, olha, é libertino, devasso, dissoluto, não ouve a voz mesmo depois de castigado, é preciso tomar uma atitude, às vezes uma atitude drástica. Não apedrejamento, mas algo forte. Eu vi a história uma vez de um pastor, que o filho dele se tornou homossexual. E ele sempre dizendo: filho, isso é errado. Isso é errado. Pai, eu nasci assim. Mentira. Só existe cromossomo X, X e XY. Biologicamente não existe a possibilidade de outro ser a não ser homem e mulher. Isso é deficiência de caráter e de comportamento. Você precisa se arrepender e mudar. E o menino não mudou. O menino disse: não, eu decido ser homossexual e pronto, acabou. Sabe o que esse pai fez? Filho, já que essa é a sua decisão, nessa casa você não fica mais. Aqui você não dorme mais.
Eu sei que às vezes é algo meio pesado até de se ouvir, mas eu acho que caí nesse caso aqui. Depravado, devasso, libertino, que mesmo castigado, não chegou a obedecer os seus pais. Ele disse para o filho dele, olha, eu vou continuar amando você sempre, mas se essa é a sua decisão, a minha decisão é que aqui você não fica mais. E eu creio que essa foi a decisão mais sábia que ele podia tomar. Pastor, mas daí vai ser mais difícil depois para ele mudar lá fora. É óbvio que vai ser difícil. Só que às vezes para a preservação da família, para a preservação do corpo, às vezes tem que amputar um braço, para que o resto continue bem. Para que uma família às vezes continue no caminho correto, às vezes atitudes drásticas precisam ser tomadas para salvar o corpo, às vezes precisa arrancar um braço. Não é questão daquilo que você acha melhor, meu irmão, daquilo que eu acho melhor, mas é uma questão daquilo que a Escritura diz. E além do mais, eu vi um programa esses dias, onde acho que tinha 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas, as 2 meninas lésbicas e os 2 homens homossexuais. Será que se tivesse tomado uma atitude drástica com o primeiro, os outros 3 teriam ido pelo mesmo caminho? Paulo é bem claro. Tem alguém em pecado? Repreende-o na frente de todos para que os demais temam. E aqui também, olha, eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Porque se o segundo pensar para o mesmo caminho, pode ter, vai pensar 2 vezes. Vai pensar 2 vezes. 4º princípio. Não discuta na frente da criança. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Não discuta na frente da criança. Brigar na frente da criança é algo extremamente grave. Tá o pai com a mãe lá, só falta puxar cabelo um do outro. E xinga para cá, e xinga para lá. A criança não tem uma carga psicológica para suportar esse tipo de atitude. E Gálatas 6,7 diz que aquilo que nós semeamos, colhemos. O que você acha que você está plantando com uma discussão? Na frente de um menino de 5 anos. Na frente de uma criança de 10 anos. O que você está semeando ali é ódio, intolerância, impaciência, agressividade. E se você tem semeado essas coisas, o que você acha que você vai colher? Buquê de flor. Eu vi a história uma vez de um menininho, enquanto seus pais brigavam na sala, ele batia a cabeça na parede, no quarto. Tamanho era o desespero que ele tinha de ver os pais brigando. Eu já vi centenas e centenas de casos de pessoas extremamente problemáticas na escola, daí vão procurar saber o porquê. Pai e a mãe vivem em pé de guerra. Pai às vezes bate na mãe cedo, à tarde, à noite. Daí depois você acaba influenciando até a criança. Se a sua casa não vai bem, meu irmão, dificilmente os seus filhos irão bem. Se você não consegue ter um lar pacífico, dificilmente o seu filho vai crescer uma pessoa saudável, psicologicamente e espiritualmente. Se qualquer coisinha, ele é o primeiro que ouve. Eu vou embora de casa. Olha que raio de pai que você está sendo. Qualquer coisinha fala que vai. Que papel de homem você está passando para essa criança? Você, mãe, qualquer coisinha diz, olha, não está bom aqui, vai para casa da mamãe. Você está ensinando o seu filho, sabe o quê? Na hora que o calo apertar a mesa, tem uma válvula de escape, volta para casa da mamãe. E biblicamente diz que nós devemos aguentar o tranco. Você precisa ensinar isso para a sua criança. Quando discutimos na frente das crianças, o respeito e a submissão são jogadas no lixo, são jogadas no bueiro. A obediência dos filhos depende muito, muito, em primeiro lugar, de você, mãe. O que o seu filho vai ser de criança obediente ou não tem a ver com você. Mas por que, pastor? Ora, porque se o homem é o cabeça, qual que é o primeiro referencial de obediência depois do homem? A mulher. Daí está lá a mãe, fala com o marido de qualquer jeito, xinga, só diminui o marido dela. Uma que eu acho é hipocrisia, né? Mas se é um banana, se é não sei o quê, eu não sei quem que é pior. Se é o marido ou se é você que casou com o marido desse jeito. Sabendo que era assim, da xinga. Daí você trata o seu marido de qualquer jeito, não respeita, fala mais alto que ele. E o seu filho está vendo um exemplo de obediência ali. Ora, se minha mãe não obedece meu pai, para que eu vou precisar obedecer o professor? Para que eu vou precisar obedecer o policial? Presta atenção, você que é mãe, como você trata o seu marido. Não estou dizendo que lá entre 4 paredes, às vezes pode dar uns fightzinhos gospel lá, que é até saudável. Resolver as coisas. Mas na frente da criança você tem que passar que você é obediente, para que ele possa crescer também obediente. O referencial de alguém respeitador para o seu filho, para a sua filha, sabe quem é? É você, pai.
Não adianta, se você não consegue respeitar a sua esposa, trata a sua esposa como um bicho. Você quer que seus filhos tratem os amiguinhos deles de que forma? Como pessoas dóceis? De forma alguma. Se o pai tratar mal a mãe, o filho vai tratar mal as pessoas. Vai tratar mal com certeza. Uma vez estava na casa de uma família. Família terrível, terrível mesmo. Menininho de 7 anos era o rei da casa, já começa por aí. Fazia o que dava na telha. Xingava a mãe de filho da Xuxa pra cima. Xingava mesmo, agredia a irmã que era mais velha que ele, uma bagunça. Uma bagunça. Também o pai batia na mãe. A mãe jogava panela no pai. E a filha, adolescente, nem sonhava em casar. É óbvio. O que ela devia pensar? Olha, eu casar, arrumar um marido assim, para me tratar igual meu pai trata minha mãe? Não quero casar. E o menininho ali, tadinho dele, tratando todo mundo mal, vê o pai tratando a mulher mal, vai tratar as pessoas mal também. Então, muito dos nossos filhos tem a ver com o meu e com o seu comportamento. Como pai, como mãe, mas principalmente como marido e como esposa. Mas para encerrar, quinto princípio, não se separe. Eu sei que isso aqui talvez para alguns é chover no molhado. Não se separe. Paulo, é claro, ele não proíbe o divórcio. Em algumas situações, ele deixa, porque não tem como reconciliar. É óbvio, Deus age com graça e com misericórdia, mas tem alguns casamentos que, por exemplo, oferecem risco de morte para a mãe, para a criança. Que tem alguns pais que é meio doido mesmo, que se deixar vai lá e faz um monte de coisa. Não deve continuar com uma pessoa dessa. Só que hoje em dia temos a cultura do divórcio, que qualquer coisinha, olha, larga de 40 e troca por 2 de 20. Hoje em dia, qualquer motivo é motivo para divórcio. E nós já explicamos aqui na pregação sobre divórcio segundo casamento que só há um motivo. No caso de relações sexuais ilícitas. Do contrário, não devemos ficar procurando motivo. Eu devia ter orado mais. Devia, não orou, irmão, agora vai até o final. Carrega essa cruz até o final. Tudo é motivo hoje em dia para separar. E a minha felicidade fica onde, pastor? Aí a felicidade da sua família fica onde? E a felicidade dos seus filhos fica onde? A criança vê nos pais um porto seguro. Daí se os pais se separam, que segurança que ela vai ter? Já cansei de ver menininhos, às vezes de 3, 4 anos, o pai e a mãe brigado, pega a mãozinha do papai, leva lá e põe na mãozinha da mamãe e faz os dois abraçar. Você acha que a criança não percebe? Quando o pai e a mãe estão diferentes ou estão se separando, saem de casa, às vezes alguns pais dizem, olha, eu não vou deixar faltar nada. Mas calma aí, está faltando o principal, que é você. Você acha que realmente o dinheiro que você pode dar vai trazer a felicidade para o seu filho? O bom pai, na verdade, ele não deixa faltar nada, principalmente ele. Ele não vai para casa da mamãe em qualquer discussãozinha. E quando a esposa dele envelhece, ele não troca de 40 por 2 de 20, mas continua fiel. Conversava uma vez, uma pastora, se separando do marido dela. E eu disse para ela, irmã, mas por quê? Olha o argumento dela para mim. Pastor, eu não sou mais feliz ao lado dele. E o menininho de 4 anos deitado no sofá do meu lado. E ela disse para mim, a minha felicidade, pastor, está onde? É a felicidade dele. Está onde? Onde que fica? Isso é egoísmo, diz a palavra do Senhor. Pensar só em nós. Mas aquele amor acabou. Mas tem dúvida que acaba. Paixão dura em média de 2 anos, depois acabou. O que fica é o amor. Aquele negócio lá de Hollywood, irmão, é filme. Vida real não existe. Você já percebeu que a maioria dos filmes, é aquele negócio doido até o dia do casamento. Dia do casamento, foguete, festa. Só que não continua. A vida, na verdade, começa depois. Só que os filmes, eles pintam a vida de uma forma errada. 1 Coríntios 13, Paulo é bem claro, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Quem ama, sofre. E às vezes toma um prejuízo, para que o outro seja beneficiado. No caso, os filhos. Jesus, quando ele provou o amor dele por mim e por você, como que foi? Fazendo uma serenata no violão. Não. Ele provou o amor dele para comigo e com você, negando a si mesmo. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus provou o amor dele para comigo e com você, negando a si mesmo. Agora você ama tanto a sua família que não consegue negar a si mesmo. Mas tem uma coisa errada, ou em nós ou em Jesus, não é possível. Jesus morreu por mim e por você. E você às vezes não pode aguentar uma mulher até o final da vida? Marido? Por amor aos filhos que vieram? O antônimo de amor, na maioria das vezes, não é ódio.
Mas egoísmo. Pessoas que pensam apenas em si. Pessoas que se preocupam apenas com o seu umbigo. Não seja hipócrita, meu irmão. Ser um crente bom de culto, mas ruim como pai, como mãe. Porque os seus filhos vão ver mais aquilo que você é em casa do que aquilo que você é na igreja. E convenhamos, ser crente na igreja é facinho, né? Vem aqui, fala o evangeliquez. Glória a Deus, aleluia. Canta as musiquinhas, ergue as mãos e dá glória a Deus. Mas seu filho sabe como você é em casa. Seu filho vê as suas falhas. Que exemplo que você está dando para ele? Ser crente na igreja é fácil. Ser pai na igreja é fácil. E ser pai? Dia a dia. E ser mãe? Dia a dia. Então, por mais que não seja algo diretamente sobre filhos, essa pregação, mas o relacionamento do casal vai determinar e muito como serão os nossos filhos. Não fique dependendo, Deus vai ter misericórdia, é óbvio que Deus tem misericórdia. Mas aquilo que eu e você pudemos mudar, aquilo que eu e você pudemos fazer, para que as nossas crianças cresçam saudáveis, não apenas no físico, mas principalmente na mente, principalmente espiritualmente. Eu e você devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Eu sei que tem coisas que não cabe a gente, tem coisas que realmente não estão ao nosso alcance, mas o que nós podemos fazer como pai e como mãe, devemos fazer. Se você fez tudo e mesmo assim não deu certo, também não fique acusado. Mas a questão é, você fez o seu melhor? Fez o seu melhor? Pastor, todo filho rebelde é culpa dos pais? Nem todo. Adão desobedeceu e Adão, o pai dele era Deus. Adão não poderia colocar a culpa nos seus pais. Adão não poderia colocar a culpa nas circunstâncias, morava no paraíso. E mesmo assim foi desobediente. Mas na maioria das vezes, os nossos filhos é culpa nossa. Devemos reavaliar o nosso conceito como pai, como mãe. E se depois que você fez tudo isso, você sabe que você fez o seu melhor, e talvez seu filho não deu a resposta que você precisava, não fique acusado. Não fique acusado. Samuel teve 2 filhos, Samuel da Bíblia, e os 2 filhos deles não foram crentes. Mas eu tenho certeza, não foi por falha às vezes dele, ele deve ter feito o melhor, com certeza. E a mesma coisa cabe a mim e a você. Fazemos o nosso melhor e contamos com a graça de Deus. Amém?